Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, não sei qual é o horário, mas fica aí a minha saudação. Meu nome é Pierre, eu tenho hoje 33 anos e é só para comentar de como que eu aprendi a lidar com dinheiro, mas não foi estudando, foi na forma prática, né? Uma história curta, mas é de bom aprendizado. Meu pai sempre foi vigia em prédio, tipo porteiro, né? Depois de um tempo ele começou a ser vigilante e melhorou um pouquinho. E minha mãe sempre foi do lar. Então eu sempre estudei em escola pública. Morei em uma cidade onde a renda per capita é baixa, morei numa cidade onde o poder aquisitivo é muito baixo, né? É uma cidade satélite afastada. Samambaia Norte não é nem no centro assim da cidade, é bem mais afastado da cidade. E eu fiz meu ensino médio ali por volta dos meus 13, 14, 15 anos, mais ou menos. Eu entrei no ensino médio com 13 anos que eu lembro. E assim, meus amigos eles tinham um dinheirinho pro lanche, vamos dizer assim, né? O pai ou a mãe dava esse dinheirinho pro lanche. Meu pai e minha mãe, eles já não tinham tantas condições assim. Então o que que acontece? Eu ia para a escola, eu estudava de manhã. Então eu ia para a escola e quando dava mais ou menos por volta de 11 horas eu estava morrendo de fome. Não sei se vocês lembram quando vocês tinham 13 anos, 12 anos. Eu estava com muita fome, 14, 15 anos. E aí eu não tinha o que comer, assim, sabe? Lá tinha a lanchonete, mas não tinha. Lá a escola pública ela não oferecia, no ensino médio aqui, ela não oferece lanche, sabe? E aí eu não tinha dinheiro para isso. E vale deixar claro que a concepção de fome na minha ideia é aquela pessoa que não só aquela que sente a vontade de comer. Eu sentia vontade de comer, mas eu não passei fome. Fome você passa quando você tem vontade de comer, sente fome e não tem o que comer. Eu tinha quando eu chegava em casa. Então, assim, no percurso até eu sair da escola, pegar o ônibus de volta, chegar em casa 1h30, 2 horas da tarde, aí lá eu tinha o que comer. Então eu não passava fome. Eu sentia vontade de comer. E nessa de sentir vontade de comer, que eu fazia, né? Minha mãe, era muito difícil, muito raro meu pai me dar o dinheiro para eu lanchar ou minha mãe me dar dinheiro para eu lanchar. Então o que eu fazia? Eu meio que eu me escondia dos meus amigos ali no primeiro intervalo. Eram dois intervalos, né? Então eu me escondia dos meus amigos no primeiro intervalo. E aí, beleza, passava-se o tempo, eu voltava para a sala de aula. No segundo intervalo, aí eu encontrava com eles para conversar e tal, porque a gente queria estar junto, né? Eu queria estar conversando, saber o que estava acontecendo e tal. Olha as menininhas na época, né? E aí, aí no segundo intervalo, os meninos pegam, e aí, Pierre, vamos lanchar, tá todo mundo com fome, não sei o que. Eu falei, não, precisa não. Falei, eu já lanchei no intervalo passado. Mas era mentira, entendeu? Eu não lanchei no intervalo passado. Eu me escondi deles. Aí eles ainda falavam assim, ah, então por isso que você não apareceu no intervalo passado, né? Você tava comendo e escondendo da gente, né? Aí eles falavam, vamos lanchar lá, e isso aqui. Eu falei, não, tô de boa, já tô cheio já, não quero comer mais não. Mas era mentira, eu tava com muita vontade de comer, mas minha mãe me ensinava, né? Falou, ó, você só aceita se você tiver com muita vontade. Embora eu estava com muita vontade, mas mesmo assim eu não aceitava, né? E aí eu chegava em casa, passava, né, sentindo fome esse tempo todo, chegava em casa eu comia. E aí aconteceu um fato, né, assim. Eu comecei a trabalhar e aí quando eu trabalhava de menor aprendiz, meu salário era R$ 1,03 por hora. E eu trabalhava 3 horas e meia por dia, eu ganhava 3,50 por dia. O meu vale transporte era muito mais caro do que o meu salário. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar e recebi meu primeiro salário. E eu lembro quanto que era. Eu recebi R$ 99, se eu não me engano. E aí, quando eu peguei esse dinheiro, eu nunca tinha pegado em dinheiro assim. E receber R$ 100, eu não imaginava que eu deveria fazer. Mas eu soube exatamente. O que eu não queria passar, o que eu não queria passar era sentir essa vontade de comer e não ter o que comer. Tipo, um salgado. Eu lembro que era 80 centavos um salgado frito e R$ 1 o salgado assado. E aí, quando eu recebi R$ 100. Aí o que eu queria? Eu queria comprar um tênis pra mim, porque meu pai comprava o tênis, tipo, 3 numerações maiores que o meu pé. Cara, aquilo ali me matava de vergonha. E aí eu ficava com aquele tênis gigante, assim, no pé, sabe? Sobrando um tantão assim. E aí era um tênis e tinha que durar 2, 3 anos. E eu tava em processo de crescimento, o tênis ia perder muito rápido se comprasse o tamanho correto, né? O tamanho ideal. Então o que eu queria era
comprar um tênis, só que o valor do tênis tinha que coincidir com o valor que eu ia lanchar todos os dias na escola. Então, eu soube exatamente gerenciar nesse dia, nessa época, nesse meu primeiro salário, eu comprei um tênis que custava R$ 60. E aí me sobrou mais R$ 40, mais ou menos. E aí dos R$ 40 eu sabia quais os dias que eu poderia comer o salgado frito e quais os dias que eu poderia comer o salgado assado. E aí eu zerava o mês certinho, lanchando todos os dias, né? E assim eu aprendi a dar valor ao dinheiro justamente nessa época, né? Até hoje, graças a Deus. Não me falta nada, não me faltou nada. Eu sempre batalhei, sempre estudei, sempre corri atrás do que eu preciso correr atrás, mas eu dou sempre valor a isso, né? Então, assim, às vezes a galera tem tudo o que precisa e até o que não precisa, e eles são cada dia mais ingratos e menos agradecidos, né? Então fica a dica aí de como que eu dei valor, bem no comecinho ali, foi R$ 60 o tênis, que eu queria muito, um tênis do tamanho do meu pé, e R$ 40, aí eu comia, tipo, R$ 1 por dia, às vezes, né, 80 centavos salgado frito. Eu sabia gerenciar até dar um mês correto, eu receber R$ 100 de novo no outro mês. E aí sim, eu sempre tive esse dinheirinho ali, sempre soube segurar e organizar e economizar para nunca me faltar. Então fica essa dica aí pra galera que hoje recebe mesada, recebe tudo, e aí você não sabe o que fazer, ou você cada vez que te dão uma mesada, você fica cada vez mais ingrato e menos agradecido. E isso não faz parte, ingratidão, não faz parte da nossa ideologia, né? Da minha ideologia. Eu sou sempre grato a tudo que Deus me deu, mesmo passando por todo esse perrengue. Fica a dica aí e até mais.